Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje eu sou aqui o moderador desse Open Talks. É o primeiro Open Talks First. Hoje eu estou tocando Growth na First. É um mecanismo de tentar entender quais são as alavancas de crescimento desse negócio. Dentro das minhas iniciativas, uma delas é esse próprio papo que a gente está fazendo aqui hoje, para trazer um pouco do mundo da educação, mundo do lifelong learning, do desenvolvimento de gente, aqui no YouTube, no Spotify. E eu estou aqui hoje com 3 pessoas que são fenomenais, que me ensinam todos os dias, é disso que a gente está falando, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre aprendizado ágil, né? O que significa aprendizado ágil e por que é tão relevante no mundo hoje, né? Eu vou pedir aqui para o Jeff se apresentar, para a Lívia se apresentar, o Molina se apresentar, e a partir daí a gente começa esse bate-papo. Bom, pessoal, sou o próximo, né? Sou o Jeff Santos, eu sou responsável pela tecnologia na First, na verdade, pela área de Deep Tech, na linguagem First, né? Na First todo mundo é de tecnologia, e é um prazer estar aqui hoje com essas pessoas que eu gosto muito, que eu admiro bastante, estão aí no nosso dia a dia, né? First, fazendo as coisas acontecerem. É isso. Boa. Ótimo, Jeff, excelente. Eu sou Lívia, eu faço parte do time de Content da First, nosso Lab Content, e vamos trocar ideias sobre um aprendizado tão relevante para o nosso mundo de hoje, né? A gente estuda, aprende, atua, tudo de forma muito mais unificada do que a gente fez no passado. Então, o nosso desafio aqui hoje é para falar do presente que temos em educação e do futuro também. Muito bom falar sobre isso com vocês. Eu me chamo Gustavo Molina, sou potiguar, diferente da moçada aqui. O meu sotaque vai entregar bastante. E estou aqui na frente da Customer Tribe da First, olhando para todos os clientes, as operações, tendo interface com tecnologia, com conteúdo, sendo agile na prática, assim como a gente precisa ser agile na educação. Agradeço, Rafa, pelo convite. Pô, fenomenal, pessoal. Pô, mais uma vez, obrigado aí pelo tempo de vocês, né? A gente tem que respeitar o tempo hoje, que é um ativo tão relevante dentro do universo, tanto corporativo quanto pessoal. É o único ativo que é limitado no mundo, né? A gente tem uma série de decisões a fazer com o nosso tempo todos os dias da nossa vida, né? E tempo é um conceito muito, muito relevante pelo que a gente está falando aqui. E o próprio professor Falcone falou, né, ontem, no lançamento do nosso podcast, da velocidade. Né? Tempo e velocidade são, né, coisas completamente interligadas. Né? Da velocidade que as coisas acontecem no mundo hoje versus no passado. Né? E tudo, né, tudo que acontece nesse mundo que a gente vive tem um certo impacto na educação. Né? A gente pode perceber que a educação se molda com o mundo e o mundo se molda com a educação. E a gente passou aí séculos com a educação do mesmo jeito. E as empresas, as pessoas, as instituições criaram, né, estão criando formas de navegar nesse sentido. Né? Lívia, o que você acha disso, assim, desses problemas que a gente está enfrentando no mundo hoje, com essa velocidade constante de transformação versus as mudanças, né, que acontecem na educação, tanto na educação formal, quanto na educação corporativa, na educação como um todo? O que você percebe, né, fazendo esse paralelo? Eu percebo que, assim como tudo que a gente tem vivido, o mundo está ficando mais complexo e mais interligado, né? Não existem hoje soluções ou pensamento no mundo corporativo, até mesmo na nossa vida, que não estejam, por exemplo, permeando a colaboração. E no ensino não é diferente. Então, se antes a gente conseguia ter uma sala de aula onde cada um aprendesse, fosse para casa, e cada um conseguisse executar o seu aprendizado de forma mais separada, era uma realidade. Hoje, o que a gente percebe é que a rede tem uma potência muito grande na hora de realizar o aprendizado, né? E isso está muito conectado com as organizações. As organizações são pessoas que atuam em rede para organizar seus esforços e atingir objetivos comuns. Isso é muito difícil, né? É muito sofisticado quando a gente fala sobre atingir resultados, atingir objetivos comuns. O nosso novo normal
que tem uma questão híbrida, né, de estar presente online e de estar presente fisicamente, ele traz ainda uma outra complexidade para o ambiente de ensino e de aprendizado dentro das empresas. Quando a gente remete os desafios hoje que a gente tem com a educação, a gente sempre tem que pensar nos elementos que estão na nossa vida real. A educação não está separada da nossa vida real. O que a gente pensa em termos de desafio da nossa vida real? As pessoas querem ser vistas, isso é uma realidade, tanto das redes sociais quanto do ambiente de trabalho. Há uma necessidade de se sentir pertencido, de se sentir parte dos processos. Não sei se é uma necessidade que já tinha em outros séculos, mas eu acho que a gente vive na era do pertencimento, né? Socialmente, a gente quer cada vez mais se perceber fazendo parte, sendo uma parte importante daquele jogo. Isso acontece também dentro das organizações. Há uma necessidade também de pertencer a bons resultados, né? Eu acho que todo mundo quer deixar um legado, todo mundo não, ou a maioria das pessoas, né? Elas querem deixar um legado, querem fazer parte de uma história, querem contar como que elas contribuíram para aquele jogo, para aquela mudança de resultado. Eu acho que essa é uma realidade também. E isso se conecta, na verdade, Rafa, com o action learning, né? Com o aprendizado ágil, com a agilidade do aprendizado. Quando a gente fala de aprendizado ágil, a gente está falando de uma correlação muito forte entre aprendizagem e execução. A gente fala de pertencer a uma cultura em que todos se sentem parte daquele resultado, em que todos se sentem uma voz a ser ouvida. Isso tem muito a ver com a agilidade de execução. Também tem a ver com pessoas que desejam desenvolver habilidades. O centro do aprendizado ágil é a intenção de desenvolvimento. É muito importante que a gente se coloque nessa posição de querer dar um passo à frente e nos puxar, né? O stretching, ele vem muito de você se puxar cada vez mais. Isso se conecta muito com o que as organizações esperam das pessoas. E, para falar de um último ponto, se conecta com ter um método. Para você ser ágil em qualquer execução ou em qualquer aprendizado, você precisa se conectar a um método. A FIRST tem um método de ensino e é muito bacana perceber se as organizações têm um método de ter essa colaboração interna de forma mais estruturada. Colaborar é um processo que requer um método, né? Então, o aprendizado ágil, ele passa por descobrir qual método nos torna ágeis, né? A agilidade, ela serve a algum propósito, assim como a criatividade serve também a algum propósito. Essas competências que nós chamamos de soft skills ou human skills, elas servem a propósitos para elas serem desenvolvidas de fato. E é interessante isso que você falou sobre o aumento da complexidade, né? Porque se talvez a gente pode ter uma certeza, né, nessa era da informação, o aumento da quantidade, do volume de dados, né, no mundo, e o Jeff está aqui, ele pode, né, provar para a gente por A mais B, Big Data, Machine Learning, enfim, uma série de questões que estão hoje muito fortes, né, nesse sentido. Esse aumento de complexidade, ele vem também com uma necessidade, né, de transformar a educação, né, tanto para esse pilar digital, né, que é um pilar novo e super evidente, quanto para o pilar de se capacitar de uma forma humana, né, ter competências, né, Jeff? O que você enxerga sobre isso? Bom, fiquei bastante animado aí já com a abertura, Rafa, e principalmente com os pontos que a Lívia trouxe, porque o professor traz essa fala sobre a relação de velocidade, principalmente, né, que a gente vem avançando em um time box muito menor do que qualquer época que a gente já viveu, né, no nosso histórico aí humano. E quando a gente fala nessa relação de velocidade, né, e fala de agile learning, etc., a gente pode parar para pensar no que traz isso, né, no que traz isso para nós. E o vínculo é tecnologia, né? A tecnologia, ela andava numa linha muito mais paralela à educação. E quando a gente fala, principalmente num método onde tem uma pessoa que é detentora do conhecimento, né, a gente está falando justamente disso, né, de que as coisas estavam andando em paralelo. E a tecnologia, ela é tão disruptiva, né, e ela traz tanto para a gente, o efeito prático no nosso dia a dia é justamente esse, né, de mudar comportamento. E a gente começa a mudar comportamento e começa a trazer essa mudança de comportamento para novos negócios, e inclusive a educação sendo afetada com isso, e é por isso que a gente está aqui, né, para fazer um processo de disrupção,
para fazer com que toda essa coleta de dados que vira informação lá na ponta e que a gente usufrua disso para trazer o que a Liva colocou muito bem, né, sobre a metodologia, né, e no que ela é pautada para poder fazer e medir e conseguir introduzir mais pessoas em que, de fato, vai trazer mais benefícios para elas, né, e não sendo simplesmente um modelo mais rígido, né, e não falando mal do passado, né, porque eles que nos trouxe até aqui, né, de forma alguma, mas colocando como é que a gente olha para frente nesse sentido, olhando para a tecnologia, não como uma coisa complexa, mas uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, e como que a gente utiliza isso como ferramenta para mudar ainda mais o nosso comportamento, para trazer mais velocidade para o que a gente precisa, né, ser muito mais assertivo, né, e sou bastante defensor no meu dia a dia, né, de uma fundamentação teórica sólida, né, mas a gente não precisa disso para resolver absolutamente todos os problemas, né. Então, tem muitos problemas que a gente pode, com uma pílula, ou com um momento, com uma conversa, e para isso a gente precisa de rede, que é um conceito pilar da First, né, relacionado à colaboração, para conseguir endereçar uma questão que muitas vezes traz uma complexidade de um conhecimento, né, e trazendo até uma frase até conhecida já do professor Falcone, né, existe muito mais conhecimento fora de casa do que dentro de casa, sempre. Né, então, esse efeito de rede é um input para nós, dia sim, dia também, para a gente trazer essa mudança no comportamento e, junto com tecnologia, avançar nesse modelo de aprendizado. Cara, as startups, né, Diabo, tudo isso que você está falando, as startups aprenderam a fazer isso de uma maneira orgânica, né? A gente tem uma história construída nesse processo que vem lá do Eric Ries, vem do Vale do Silício, sobre o Lean, né, o método Lean, de aprender enquanto se faz, e isso para mim é fenomenal, porque começa a ter um merge, né, entre o aprendizado e o trabalho. Começa a coexistir essas duas coisas e obviamente, você começa a dar importância para o aprendizado o que ele merece, né? Nesse processo de navegar no desconhecido, né? E aí, para mim, não é surpresa. Molina está aí no mundo das startups, também sabe disso, o quanto que as startups que seguem esse modelo bem feito e direito, elas conseguem superar grandes organizações que às vezes são lentas, né, para conseguir esse mesmo aprendizado, né? Primeiro porque não tem método e também porque às vezes não tem o correto mindset sobre isso, né? É aquilo que a gente falou. Existe um detentor do conhecimento que passa isso, né, de uma forma, né, e sendo que na prática acontece em rede. Né, Molina, o que você acha, assim, o que essas startups aprenderam que as grandes organizações ainda estão, né, caminhando, né, para fazer, né, sobre solucionar problemas, sobre inovar, sobre pensar no cliente, enfim. Para conectar esse ponto com a temática de educação também, aproveitando os links que Jeff e Lívia comentaram e trazendo um pouco da minha expertise, que é cliente no final do dia, o mundo segue complexo, mas o cliente quer simplicidade, personalização e agilidade. É isso. No final do dia, o cliente ele não quer ter a carga cognitiva enorme para usar o seu produto mais. E essas startups têm como grande diferencial colocar o cliente no centro dentro do seu método, para além de pensar os produtos e como vão entregar esses produtos. Quando a gente fala de rede dentro de uma startup, por exemplo, a gente está pensando em como é que a gente vai construir algo junto com os clientes para os clientes, para facilitar a vida desses clientes, para que eles, no final do dia, resolvam um problema. Porque se a gente parar para pensar, eu costumo brincar com isso com as empresas que eu converso, ninguém quer usar o produto. A gente quer resolver o problema e o produto nos ajuda de maneira mais simples, escalável e rápida a resolver aquele problema. Então, o mindset que as startups trazem para a mesa é essa visão de pôr o cliente dentro da rede de tomada de decisão, com essa metodologia, né? Tanto que se você for pegar o Lean, o Scrum, ou o que quer que seja, são pequenas entregas ao longo do tempo para atender aquela dor latente do momento, com a colaboração de vários inputs, inclusive, e no limite, a maioria dos inputs dos clientes, né? Então, essa visão, inclusive, gera o potencial da educação, né?
Muito bom, Molina. E quando você fala disso, né, do cliente no centro, né, ele é a razão de existir de qualquer negócio, né? Só existe um chefe, né, o cliente. Além disso, ninguém mais, né? Então, eu acho que você traz um ponto tão relevante assim que hoje, né, algumas organizações, né, quanto maior elas ficam, mais distantes às vezes dos clientes elas estão, né? E a gente tem, por exemplo, na First, né, um dos First Originals que a gente tem, que é muito forte, inclusive, é o First Original de Customer Experience, né, que é de fato para trazer essa perspectiva, né, do líder servidor, né, que atende o time, e o time empoderado atende o cliente, né, melhor, né. Então, todo esse contexto, né, em termos de, quando a gente está falando de educação, né, existe um jeito de pensar e colocar o cliente no centro também, bem relevante, né. Como é que você enxerga isso, Lívia, considerando aí que as startups aprenderam isso mais rápido, né, que esse método científico de aprendizado, né, de testar, de colocar o cliente no centro, de ver se isso resolve o problema dele. Como é que a gente olha para a educação com esse olhar, assim, com essa ótica, com esse ângulo? Eu acho que durante muito tempo, Rafa, a gente fez nossas escolhas em educação, pensando nos conteúdos que nos ajudariam a mudar o nosso conhecimento. E hoje a gente tem que pensar que o conteúdo ele é meio. Na verdade, o nosso mindset precisa operar antes do conteúdo. Então, acho que a grande mudança está relacionada ao mindset. Dos fatores que me leva a pensar nisso é o número de artigos de neurociência que está se conectando à educação. Quando a gente pensa em neurociência ligada à educação, a gente está falando, a gente está conversando com um cérebro que muda. Quando eu estudei, eu achava que algumas habilidades eram inatas e que algumas habilidades a gente não desenvolveria durante a vida, sejam elas de comunicação, de negociação, de inteligência emocional. E hoje tem vários e vários autores falando exatamente o contrário disso, né? Que elas podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas. O exemplo, a forma como a gente aprende, a observação de outras pessoas. Tem um trecho interessante do livro Hábitos Atômicos, né, Atomic Habits, que fala que a gente, no corpo humano, tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Desses 11 milhões, 10 milhões são dedicados à visão. Ou seja, se a gente dedicar a perceber como os outros atuam dentro da empresa e perceber como os exemplos e os modelos são poderosos, é um ciclo de aprendizado que a gente entra nele, né? A visão, a observação dos exemplos, a observação das ações. Onde está o conhecimento hoje em dia? Ele está muito nas empresas, nas pessoas, na forma como a gente age. É aí que o nosso cérebro está percebendo pequenas mudanças de hábitos que a gente pode implementar na nossa vida. Para isso precisa estar uma abertura de aprendizado, né? Para isso precisa estar uma sensibilidade que nós aprendemos todos os dias, em várias situações. Que o nosso cérebro é capaz de reconhecer hábitos que os outros fazem e nos fazer refletir sobre os nossos próprios hábitos. Essa neuroplasticidade, ela está cada vez mais conectada à mudança de mindset. Então, acho que essa mudança de prisma, de que o conteúdo é o salvador, entre aspas, né? O conteúdo é a ponte que nos leva do ponto A até o ponto B, para uma percepção de que o nosso mindset, a nossa forma de pensar é a ponte que nos leva de um ponto A para um ponto B. Eu acho que essa é uma mudança bem importante, sabe? Que a gente faz enquanto aprendizes, né? Enquanto eterno aprendizes, conversa muito com o lifelong learning, a gente pode aprender tudo em qualquer idade. E isso que você está falando, Lívia, vários autores hoje em dia, né? E é muito interessante porque tem um movimento global que está acontecendo de disrupção de carreiras, né? De que pessoas formadas em determinadas linhas, ou determinadas conteúdos, enfim, disciplinas, elas estão rapidamente mudando o posicionamento de carreira e rapidamente, né, fazendo esse pivô, né, de carreira e crescendo até de forma escalável nessas outras carreiras, né? Exemplos de advogados que se tornam especialistas em marketing digital, né? Ou até mesmo pessoas da área de engenharia que vão para a área de tecnologia, enfim, pessoas das áreas de ciências humanas que migram também para outras carreiras. E essa abertura, né? Eu acho que essa abertura é fundamental nesse processo de desenvolvimento de competências.
E tem Perfeito. um livro muito bom que chama Range, ele fala sobre desenvolvimento de competências e de conhecimento, e ele traz um dado que eu posso até deixar depois aqui na descrição do nosso Open Talks, o link do livro, do autor e esse dado, que mostra que a quantidade de prêmios Nobel de pessoas que tinham backgrounds mais generalistas, ela é mais ampla e mais evidente do que pessoas que tinham backgrounds especialistas em um determinado tema desde o começo, né? Ele dá exemplo tanto no esporte, quanto na música, quanto na ciência, né? E ele compara, né? Ao mesmo tempo que ele pega o exemplo lá do Tiger Woods, né, que desenvolveu competências desde cedo, né, no golfe, e exemplos de outros esportistas que eram generalistas que jogavam vários esportes, nadavam, etc., e construíram uma carreira sólida, né, por exemplo. Então, não existe só um caminho, né? Óbvio que esse é um processo bem importante, mas o fato de você ter essa diversidade, né, de conhecimentos e de backgrounds cria novas competências também, né? Isso é muito bacana. Isso é perfeito, Rafa. Só para complementar, é essa diversidade de pensamentos, inclusive a discordância, que cria o pensamento crítico, o pensamento sistêmico e a flexibilidade cognitiva, que são competências que, sem dúvida alguma, nós precisaremos hoje, amanhã e sempre. São elas que nos levam a fazer conexões, às vezes, improváveis, e elas é que trazem um caminho futuro, né? Outras perspectivas. Acho que isso é fundamental. Quando a gente fala de conexões, eu até vi que o Jeff liberou o mic dele aí para falar, eu ia te perguntar, Jeff, se criar conexões é algo, né, tá totalmente ligado ao seu trabalho, né, mas como que você enxerga essa competência hoje distinta, né, entre diversas áreas, pessoas, acabar que analisar dados vai virar a nova alfabetização, né, o que você pensa sobre isso? Acredito que já é, né? De certa forma, já é. A gente já faz isso no dia a dia e não precisa estar com um cluster Hadoop, né? Ou com uma infraestrutura técnica de alta disponibilidade, enfim, para poder fazer essa análise, né? A gente pode tirar insight de uma planilha, né? Começa por aí. Mas essa questão principalmente de rede e diversidade, né? A gente atua num grau de complexidade hoje, acredito que completamente diferente, falando principalmente do descolamento das gerações, né? Quando a gente está falando hoje de gerações, a gente tem hoje no mundo por volta de 35% hoje do nosso workforce, ou seja, da base consumidora do mundo, são de millennials, mas em 2025 vai ser de 75%. Quer dizer, e lá em 2025, 24% já vai ser da geração Z, se eu não me engano. Isso é um dado gerado pela Microsoft, principalmente focado em 4 ondas que eles disponibilizaram algumas semanas atrás, relacionado ao movimento low code, no code, né? Porque essa geração, ela traz um modelo de comportamento baseado em tecnologia que é completamente descolado de quem não viveu, né, num período de tempo aí de formação, principalmente, que a gente tem, né, infância, base adolescente, que eu, por exemplo, não tive. Né? Então, é completamente diferente esse modelo mental, essa estrutura de tomada de decisão e de, principalmente, consumo, né? Seja de um conteúdo ou seja de como eu me desloco, né? Então, é completamente diferente a gente ter essa rede, essa conexão e esse entendimento vai fazer com que a gente consiga, inclusive, eu não acredito que existe, né, o one size fits all, né, relacionado a isso, principalmente o que a gente cria aqui, ou a gente procura criar aqui, mas a gente procura atender, né, assim como programas que nem o First Job, né, tá muito mais atento numa linha de crescimento nessa linha, né, de mudança desse mindset, né, de consumo, né, então é completamente diferente. Eu acredito que essa descolagem que a gente vai dar nos próximos anos relacionado ao poder de quem consome, né? Principalmente. Pô, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente está falando de competências e aí fazendo uma relação aqui com Agile,
Eu queria ouvir o Molina, o que ele pensa sobre, primeiro, explicar, né, com a facilidade que ele tem de explicar, e é o nosso professor aqui, o Molina, explicar o que é a Agility, né, o que é o Agile, da onde isso vem, e como que a gente enxerga, né, esse Agile Learning Experience, né, dentro da FIRST. Lógico que a gente tem uma diversidade de interações, né, dentro das organizações com os nossos programas, o participante, o gestor, a empresa em si com a sua cadeia de problemas e desafios, o participante em si com a sua cadeia de desafios e problemas. Como que a gente enxerga isso dentro da FIRST? Molina, se você puder explicar aí. Maravilha. Baita responsabilidade essa aí que você botou nas minhas costas, né? De ser o Do seu tamanho. Obrigado. Cara, é comum as pessoas confundirem um pouco agilidade com ser rápido ou ser necessariamente veloz e atender todas as demandas. Não é sobre isso, né? Agilidade, a gente está atento a todo o tempo, a priorização, a grau de execução e a sermos a ter uma evolução constante, né? A gente fala de aceleração da segunda lei de Newton, né? Já que você falou de professorado aí, a aceleração é um fator que, quando constante, aumenta a velocidade, né? Então, se a massa for a mesma e a força e tal, né? Então, o que a gente pode tirar desse aprendizado trazendo para a vida real, quando a gente tem problemas, e todo mundo tem problemas, desafios, metas a serem atingidas, vale as nossas reflexões de o que a gente está fazendo certo, o que a gente precisa melhorar e como é que a gente pode fazer para ser 1% melhor no próximo ciclo. E rodar isso constantemente e desenvolver isso constantemente é o que vai fazer a gente sair de um ponto A raquítico, digamos assim, para um ponto B robusto. Não é ter uma construção infinita para chegar no ponto B no mês que vem. Até porque a gente perde timing, né? Em vez da gente testar se está indo no caminho certo, ou se as coisas estão funcionando na semana que vem, a gente só vai descobrir daqui 2, 3 meses. É a mesma coisa com o aprendizado, né? A gente, quando nós passamos por isso, né? Cada vez menos agora, mas passar por um contexto de um curso extenso de 5 anos, que no final a gente vai saber como utilizar aquelas ferramentas, não. Vai resolver o problema do agora, com as necessidades do agora, com o conteúdo do agora, para daqui a um mês você entender qual é o próximo desafio, step by step. Education on demand, né? Você conseguir estudar aquilo que precisa para resolver a sua linha de aprendizado e ter as entregas certas no momento certo, digamos assim. E aí isso é a busca do ciclo, né? É um ciclo infinito. Por daí vem o lifelong learning. A gente fala de Agile Learning Experience, a gente está falando de como é que a gente aprende de maneira rápida para, nesse ciclo, entregar resolução de problemas, para tirar o aprendizado desse ciclo e ir para um próximo ciclo, e isso seguir infinitamente à medida que as demandas vêm e que a responsabilidade cresce. Pô, fantástico. E a Agile, né, você falou que está muito ligado à priorização também, de escolher o caminho certo, né, e definir o problema, né, fazendo um paralelo, né, com o nosso jeito de fazer, definir o problema certo, né. Isso é um dos grandes desafios dos nossos participantes, dos nossos alunos, e que a gente traz insumos, contextos, conteúdo para ajudá-los nesse ponto, né, Lívia? Dentro dessa nossa jornada, acaba tendo um grande foco, né, em cavar no lugar certo, né, Molina? Você fala muito disso, mas como que é a sua frase lá? Que é... Eu posso repetir aqui para ele, repetir hoje aqui, inclusive. Molina me influenciando. Essa é boa. Essa é boa. Falou assim, ó, cavar bem no lugar errado é cavar mal, né? Repeti isso hoje, Molina, mais cedo aqui. E só complementando um ponto, né, Rafa, assim, tem uma relação de priorização, tem uma relação de principalmente de construção, né, não em alta velocidade, mas em incremental, né, e o Agile está muito nisso, mas principalmente formular bem as hipóteses, né. E por que eu coloco esse ponto?
porque acredito que a gente não pode trazer para um grau de simplicidade ao ponto de que fique até mesmo banal ou fútil o que é o MVP. Porque parar para pensar nisso e formular as hipóteses que de fato vale a pena ser testados é onde você vai acabar empreendendo bem seu tempo. Ou para entender que aquela linha não é adequada e está tudo bem, é esse o modelo. Né? E é bom entender isso o mais rápido possível, né? Então, isso é uma parte que é fantástica, assim, apaixonante, principalmente para entender que aquele não é o caminho, pelo menos naquele momento, com aquelas condições que você tem. E formular hipóteses que você consiga, em algum momento, entender que não ela você acertou na veia, né? Mas que naquela direção tem algo, naquele formato, naquela hipótese, tem locais ali onde você pode colocar mais gasolina para testar mais, né? Para vir mais rápido. E ignorar o MVP até de uma forma, às vezes, né? Como eu disse, banalizada, né? É um mínimo produto viável, é isso e tal, é simples, mas a formulação das hipóteses, elas têm que vir com um grau, assim, importante de substância, vamos colocar assim, né? Senão, não faz diferença no final do dia. Você só empreendeu energia, fez seu time empreender energia e assim, não medir também, né? É outro ponto. E aí fica um negócio etéreo. Né? Achar o problema certo, né? Tô lembrando do WhatsApp. Que durante anos o WhatsApp encontrou o problema certo e para muitos ainda era o MVP, né? Só que estava já com 500 milhões de usuários, porque estava no problema certo, não precisava de complexidade, né? Isso é muito relevante, muito relevante. Eu vi que Molina desligou o microfone, a Lívia também. Fiquem à vontade aí para comentar. Eu só ia comentar que encontrar o problema certo está muito ligado a você alternar aprendizagem e execução. Um pouco do que o Jeff trouxe, um pouco do que o Molina trouxe também. E quando a gente fala aqui da FIRST, o nosso design, ele é muito propício a alternar aprendizagem e execução. A gente fala aqui, Rafa, de 4 maneiras de praticar durante a jornada. Não depois da jornada, durante. E o primeiro convite de prática é exatamente as videoaulas. Aquela ideia de penso, logo existo, a gente pensa no seguinte, pensamos, logo existimos. Se cada participante assistir a videoaula, que é uma pílula de 7 a 10 minutos, com seus times, e pensar em como executar os insights de uma videoaula e multiplicar isso ao longo da jornada, eles têm no mínimo 14 oportunidades de prática conjunta de novas ideias. No mínimo 14. Então, essa questão de você ter uma cultura de aprendizagem em que você pratica, executa, aprende e colabora, é super importante para a gente poder fazer, testar, para a gente encurtar os ciclos de teste, de execução, de novas ideias, de pensamentos dentro das organizações. É muito real e é muito nas nossas mãos. A mudança está no nosso mindset mesmo, né? Que conversa protagonismo, muito o protagonismo. Que a gente fala bastante. Exatamente. O mindset de explorador, de quem testa, de quem é protagonista, de quem tem confiança, existe um pouco de uma autoconfiança intrínseca nesse processo, né? De quem tem confiança de que pode executar, de que pode errar, de que pode aprender durante o processo, né? O aprendizado estar no centro e ouvir o cliente, inclusive, para formular essas hipóteses que devem ser testadas, esse conjunto, né? O que a gente disse aqui não está nada isolado. Tudo que nós dissemos está interligado. Muito bom. Cliente, ideias, colaboração, está tudo muito interligado, né? Sem dúvida. Bom, a gente comentou, né, que a gente faria um papo rápido aqui sobre esses temas, e passou voando, né? Parece que foram 10 minutos, né? A gente está aqui há 34 minutos, mas justamente para a gente trazer essas provocações, né, que são tão relevantes hoje, aprender de forma ágil, de fato, resolver problemas também, né, no mundo atual, em níveis de complexidade diversos, né, trazendo a simplificação com foco no cliente, e isso em todas as áreas, né, de todas as empresas, de todos os segmentos, é uma constante só, né? Eu nunca vi, né, não vai existir uma empresa que não tenha problemas para serem resolvidos, né?
E problemas que tocam o desconhecido, né? Acho que enfrentar o desconhecido, o professor Falcone trouxe isso também, né? A habilidade não está em ter as respostas, mas em fazer perguntas, em trazer hipóteses e enfrentar o desconhecido. Muito bom. E um ponto importante, Rafa, só que era o teminha que eu ia falar naquela hora, que a gente falou de dados, e eu queria amarrar um pouco essa visão também, que conecta com resolução de problemas, conecta com educação e conecta com análise também, mas no final do dia, os dados também são um meio para que a gente tenha ação. É importante pontuar isso, porque uma das coisas que observei bastante nos últimos anos, estando em contato com grandes empresas e startups, né? É a capacidade da gente olhar um dado e tomar uma ação, ou apenas olhar um dado e sentir a necessidade daquele dado. Então, o Jeff falou um ponto extremamente relevante, que às vezes é até uma planilha, né? A gente consegue ir lá e obter essa informação, mas e daí? Esse é o grande ponto. E aí, olhando para o modelo Agile, e conectando também com essa questão de fazer as perguntas, tive a resposta, tive as hipóteses do que eu posso fazer para melhorar esse número, eu vou executar. Não adianta a gente ter um BI bonitão encastelado no C-Level da empresa. Não é para isso que serve dados. Dados estão a serviço da gente tomar ações, né? E aí você pega as grandes companhias de como elas usam dados, todas estão voltadas a gente tomar alguma ação a partir dos dados, e não única e exclusivamente fazer análise. Então, queria deixar essa reflexão também. Não, e o ponto o desconhecido só é desconhecido quando não existem dados que não podem trazer informação. E ela está aí, né? Big Data está em todo lugar, a geração de dados nunca foi tão grande. A nossa capacidade de navegar neles e de inferir, ter uma visão sistêmica para inferir boas hipóteses, ter boas percepções, bons ângulos diversos, né, sobre esses dados, acaba sendo muitíssimo relevante, e a gente tem pesquisado bastante sobre esse tema. Em breve a gente tem também um programa, um novo First Original, né, voltado para esse assunto, mas são cenas dos próximos capítulos aí. Mas eu queria agradecer vocês, Jeff, Lívia, Molina, obrigado por esse tempinho aí, a gente trazer esse conteúdo para a nossa rede de mentores, firsters, colaboradores aí que estão ao redor do Brasil, nossos clientes, a gente fala que os clientes co-criam, né, essas soluções com a gente, né, de fato, no dia a dia. Vai ter privilégio aí trazer conteúdo para toda essa turma. E a gente fica aqui com esse tema hoje, e daqui a alguns dias, algumas semanas, a gente volta com outro assunto, e dessa vez com outra turma aí, da First, clientes e outros parceiros para colaborar e criar em rede de colaboração. Muito obrigado aí, Molina, Jeff, Lívia. Vamos junto. Vamos voltar a trabalhar, né? Tem que voltar a trabalhar agora. Vou voltar a trabalhar. Obrigado, Rafa, pelo convite. Obrigada, Rafa, Molina, Jeff. Por esse momento. Até mais. Valeu, turma. Um abraço para vocês. Tchau, pessoal.